falar um pouquinho sobre maternidade, uma missão de amor. Então, vamos pensar assim. Trouxe alguns itens para a gente poder ter uma visão melhor do que a gente vai precisar abordar, tá bom? Então, quando a gente diz assim, uma maternidade, uma missão de amor, a gente pensa assim, uma criança, ela pode nascer sem a presença do pai. Presença do pai, tá? Mas sem a presença da mãe, fica difícil. Então, a mãe está ali. Então, a mãe é que vai estar, pelo menos, né, na grande maioria, a mãe vai estar presente nesse momento. É o momento do amor mesmo, né, daquela criança que está vindo ao mundo. Então, a mãe tem um papel primordial perante Deus. A maternidade e a paternidade são missões, são expressões aqui no plano físico de atuação de seres escolhidos por Deus para cumprir uma tarefa. Então, cada mulher, ela tem uma tarefa. Tem aquelas que têm filhos, tem aquelas que não têm filhos, mas que acabam também projetando essa tarefa da maternidade, auxiliando os filhos de outras pessoas, em projetos sociais. Então, continuam trabalhando também no espírito da maternidade. Ok? Bom, então, vamos começar por aí. Então, quais são as tarefas da mulher no mundo, da mãe, né? A mãe está lá para ensinar, para educar, para alimentar, para dar remédio, para cuidar, para dar conselho. Às vezes até fica assim, vamos dizer, quer proteger tanto que acaba até atrapalhando de vez em quando, né? A educação dos filhos. Então, mas o carinho, às vezes, em excesso, também faz esse trabalho. Então, a mãe está ali, naquele cuidado, ele dá remédio, ele leva para o médico porque passou mal. E ela não reclama, não coloca o filho em algum lugar para alguém tomar conta. Não, ela fica ali até dar um momento que ela pode levar a criança para a creche, para poder trabalhar e seguir o seu caminho. Tá? A gente tem que ter um entendimento assim. A creche, ela não faz o papel que os pais têm que fazer. A creche está ali, às vezes, para ficar aquele tempo com aquela criança, dando alguma educação, às vezes recebe alimentação, alguma instrução, mas o carinho, a educação principal, não pode ser abdicada dos pais. A gente não pode terceirizar isso numa escola. Outro dia passou uma conhecida com o seu filho, e ela falou assim, eu tenho que trabalhar, ela me disse assim, eu tenho que trabalhar e tenho que deixar meu filho quase praticamente em período integral na creche. Só que sabe que quando eu chego em casa, já na hora que eu pego e chego em casa, ele não me deixa sossegado, eu tenho que ficar com ele para cima e para baixo, no colo. Por quê? Porque ele sente a falta da mãe, é pequenininho ainda. Né? Por mais que tenha outras pessoas cuidando, a mãe tem um elo de ligação, tem uma vibração muito grande, porque quando você está na gestação, é como se tivesse assim um elo fluídico, energético entre você e aquela criança. Vocês trocam energia o tempo todo. É a sua energia que você absorve fora e com a energia que a criança está lá e traz para você também. Muitas vezes alguns desejos da mãe têm a ver com essa atração fluídica, essa percepção fluídica que ela sente da criança, da energia. Porque tem um outro ser
ali junto com ela, caminhando com ela durante esses 9 meses. Então tem um ser ligado espiritualmente a ela ali. Então, que traz as suas experiências, traz as suas fragilidades, traz o seu passado. Então, aquela criança vem vindo. E a mãe tem também as suas histórias, as suas experiências, os seus conflitos, os seus traumas, os seus momentos de alegria. Então, tudo isso está compondo aquele espaço gestacional que aquela criança está vivenciando naquele momento. E para a mãe também. Por isso que eu sempre falo, né, que aquelas experiências que a gente tem durante a gestação, elas são importantíssimas. Se você tem uma rejeição daquela criança que está vindo, se você não tem uma aceitação pelo sexo daquela criança que está vindo, reflete na criança. Existia um depoimento de um médico que ele atendeu uma mãe que a criança já era grande, já na fase da adolescência, e essa criança não aceitava a mãe. A relação dela com a criança era uma relação muito difícil. E ela foi passar por esse médico, que era psiquiatra, psicólogo também, e ele fez uma retrospectiva lá do período gestacional dela. Começou lá do início, quando a criança veio. E ele foi fazendo algumas perguntas para ela. E nessas perguntas, ela disse para ele que quando ela soube que era uma menina, ela não aceitou, porque ela queria ter um menino. Então, o desejo dela naquele momento era um menino. E o médico disse que era uma menina. Então, a princípio, ela não quis saber, ela não aceitou. Essa rejeição, que foi forte para ela fluidicamente, energeticamente, ela passou para a criança. E a criança sentiu que ela era rejeitada. Mas quando a criança nasceu, a mãe não rejeitou. Procurou amar ela da melhor forma possível. Só que o primeiro momento não foi esse. E aquilo ficou registrado muito forte. Porque a gente sabe que um ser que volta ao mundo físico pode ser um afeto nosso, como pode ser também um desafeto, que vem compor o grupo familiar. Então, mas vem nos laços da maternidade, para quê? Para estreitar o amor. Mas muitas vezes essas relações são muito difíceis. São trabalhosas, difíceis. Então, quando a gente tem essa problemática, a gente já pode lembrar, assim, esse ser que reencarnou aqui, que veio para o meu grupo familiar, e a gente não está se entendendo, é porque tem questões mal resolvidas do pretérito. E a gente voltou juntos para encaixar as peças do quebra-cabeça, se harmonizar. Então a gente tem que tentar o máximo possível criar essa harmonização. Pode ser que a gente consiga nessa existência? Pode ser, mas pode ser que também não. Mas que a gente não dificulte essa relação. A gente procurar fazer o nosso melhor dentro dessa relação. Então a criança vai trazer essas dificuldades. Porque é um espírito milenar também. Traz muitas experiências, como nós. Experiências boas, experiências que não foram boas. E vem para fazer o quê? Para ser educado. E os pais receberam uma tarefa divina de encaminhar esse ser para a vida, para o mundo. Encaminhar esse ser para encontrar
o seu futuro também espiritual, moral, evolutivo. Então é uma tarefa em que nós somos incumbidos disso. Então, outro dia também, passou lá perto de casa, uma mãe e uma avó. Elas duas com uma criança pequena de colo, mas já conseguiam andar, e uma outra maiorzinha. E aí ela parou em frente à loja e deixou as crianças entrarem. Só que as crianças queriam tudo que estava na loja. E a mãe gritava que não, que não, que não. A grande chegou a se jogar no chão. Fez um escândalo. E a pequenininha copiando o modelo da grande. E os pais carregavam a criança, segurando a criança e gritando, gritando. E foram pela rua, gritando. E a criança se jogando no chão de novo. Pequeno, gente. Aquilo não é algo que a criança está fazendo pela primeira vez. Então você não entra num lugar, você vai saber que a criança vai ficar admirada, vai querer gostar, vai querer comprar, e você não vai poder oferecer. Então você passa e vai ensinando quando pode e quando não pode. Porque às vezes para compensar a gente vai oferecendo tudo. E aí não pode, porque ela fica mal acostumada. Então a criança ali está precisando de limite, está precisando de ser educada. Senão ela está tomando conta dos pais. Os pais estão perdendo a direção. São pequenas ainda. E quando são pequenas, até os 7 anos, a criança ainda não completou totalmente a sua encarnação. Então ela está mais vivendo do passado. Por isso que ela vê amiguinhos invisíveis, ela conversa com quem a gente não vê. Porque ela está ligada ao passado ainda. Só na adolescência é que ela mostra a personalidade real dela. Com aquilo que ela aprendeu durante o período da infância. Que os pais, os avós, ou quem educou, colocou na sua mente. Então ela está ligada a esse passado aí. Por isso que o período da infância é o período mais fácil de modificar esses valores, esses padrões. Senão fica mais difícil para o futuro. Porque na adolescência junta o que ela aprendeu nessa vida, da educação que recebeu e o que ela já trouxe do passado. Põe tudo num caldeirão e vai dar aquela personalidade. Por isso que muitas vezes quando chega na adolescência, muda comportamento. Por que muda comportamento? Porque mistura o passado com o presente. E ela tem que encontrar o caminho do meio para o equilíbrio. E muitas vezes não consegue porque não tem as referências, não tem os exemplos. Então, a personalidade materna é uma personalidade forte para a criança. E a paterna também. Porque às vezes a criança não tem referência. E hoje as famílias se desestruturam rapidamente. Você tem um relacionamento, você tem filhos naquele relacionamento, depois não dá certo, você separa. Aí você arruma um novo relacionamento. Você tem que prestar atenção. Esse novo relacionamento, se já traz filhos do outro lado, se vai ter uma boa aceitação com os seus, para poder ter uma direção melhor. Porque não é só a gente que está se relacionando. Se tem filhos, eles também vão estar se relacionando. E aí junta afetos e junta desafetos. Ninguém se reencontra por acaso.
E às vezes tem os ciúmes, não tem aceitação, tem a inveja. Às vezes você tem filhos no primeiro casamento, aí esse aqui fica com alguém, aí você tem uma outra família, aí aquele outro filho ficou com outra parte do casal, aí você dá mais atenção para esse, mas aquele foi o primeiro, aí pode se sentir rejeitado, porque na hierarquia familiar, aquele que é o primeiro ficou para trás. Dá conflito, gente. Dá conflito em toda a geração daquela família. Então, filhos não tem nada a ver com o problema dos pais. Eles não são objetos de discussão. O problema é do casal. Dos filhos, não. Às vezes tem filhos que dizem assim, eu vou pedir para ver o mundo. Pediu sim. Todos nós pedimos para retornar. Você tem que agradecer. Mas minha mãe não se dedicou a mim, o meu pai não se dedicou a mim, me abandonou. Mas você não estaria vivo se eles não oferecessem o espermatozoide e o óvulo para você reencarnar. Só isso já é motivo de gratidão nossa. Eles permitiram que nós estivéssemos vivos para cumprir a nossa tarefa. Eles emprestaram o vaso orgânico para que nós chegássemos ao mundo. Se não corresponderam conforme a gente imaginava, mas nos permitiram estar aqui. Então a gente precisa ser grato a isso. Mesmo que não tenha o modelo que a gente gostaria que fosse. A gente tem aquilo que foi necessário para nós. Ok? Tudo bem até aí, gente? Tá. Bom. Então, qual é a função da mãe, dos pais, da mãe em particular, né? Porque a mãe que está mais presente, mais próxima, apesar que hoje tem muitos pães, né? Muitos pães, muitos pais atuantes, muitas mulheres trabalhando fora, muitos pais cuidando de casa, trabalhando em casa, né? Então tem essa dinâmica de todo mundo ali. Então a gente sabe que a gente tem que pensar que os nossos filhos não são nossos filhos. Eles não são objetos que nos pertencem. A gente acredita que eles são nossos. A gente fala, meu filho, mas não são. Eles vieram através de nós para serem educados para a vida, constituírem as suas famílias e seguirem os seus caminhos. Então, nessa encarnação, nessa existência, eles estão nossos filhos. E nós como pais. Não, nas próximas as coisas podem inverter. Então, a gente tem que entender isso, que eles não nos pertencem. Então, nós temos que prepará-los para a vida. Entender que esses filhos nossos, a gente tem que educar. Educar para quê? Eles poderão ser os futuros médicos, os futuros cozinheiros, os futuros políticos, os futuros administradores, advogados, juízes, construtores. É o futuro. Então eu estou preparando meu filho para o futuro. Mas ele não quer ser nada. Então é um espírito que precisa de educação. Ele precisa ser ajudado. Porque ele está sem um propósito de vida. Então, atrás de um médico, atrás do engenheiro, atrás do cozinheiro, atrás do pedreiro, de uma costureira, de uma administradora, de uma pessoa que faz limpeza, de uma doceira. Tem alguém que ajudou esse ser a chegar onde está.
Então a gente tem que entender essa trajetória, tem que entender essa responsabilidade que a gente tem. Que geração a gente está colocando para o mundo? A geração da bebida, dos vícios, das festas, da sensualidade. É o futuro que a gente vai ver. É o que a gente está plantando hoje. Mas onde começa o exemplo? Dentro de casa. Dentro do nosso lar. É lá que as coisas começam. Nas festinhas de família, a espuminha da bebida, da cerveja, oferecendo a criança, levando a criança para os barzinhos. Se ela traz essa predisposição de vidas passadas, de bebidas, de vícios, a gente é o estimulador para isso. E se nasce um filho que a gente educou tão bem e é rebelde? É uma experiência para os pais, que resolveram aceitar um espírito difícil, porque precisavam também na sua história desenvolver paciência, tolerância. E para aquele ser que reencarnou ali, precisando também de alguém que tivesse mais firmeza, então vai dar mais trabalho. Tem um caso na rua que de uma mãe e um filho. O filho foi para as drogas, resolveu seguir o caminho das drogas. E a mãe foi tentar resgatá-lo das drogas e foi para a rua também. E ficou drogada também. Aí ficou o filho e a mãe. E nenhum dos dois saíram para lá. Se acabando na rua. Perder uma reencarnação, uma oportunidade que a vida está te dando, se acabando nos vícios. O que você vai levar quando você desencarnar? Você vai dizer o quê? O que você construiu? O que você fez de bom? Onde você plantou o bem? Com a vida que Deus te deu? Com a oportunidade que a vida te deu? Ah, mas eu não consigo sair da rua? É muito difícil? Mas a gente tem que lembrar que alguma construção do passado a gente fez. Quantos não querem voltar para suas famílias? Porque tem responsabilidade, tem horário, prefere ficar na rua. E tem família. Porque viver em família tem que ceder de vez em quando. Tem conflitos, tem coisas boas. E às vezes a gente não quer. Quero ser livre. Quero ter minha própria vida. Quero ter minha independência. Que independência é essa? Isso não é independência, isso é dependência. Você entra nos vícios, você não é independente, você é dependente. É uma falsa liberdade, de consequências desastrosas. Tá? Então, a gente tem que ensinar para os nossos filhos que eles têm que respeitar todo ser vivente. A gente diz assim, você tem que respeitar os mais velhos. Não só os mais velhos. Tem que respeitar a natureza, tem que respeitar qualquer pessoa, tem que respeitar os animais, tem que respeitar os espaços onde está, tem que respeitar a sua própria casa, a escola, o seu professor. Isso a gente tem que dizer para os filhos. Respeito em qualquer lugar. E a gente tem que ensinar.
quando a gente não dá essa responsabilidade, ensinar essa responsabilidade para o filho, e a gente acredita que esses nossos filhos nos pertencem, a gente cria seres totalmente dependentes. Muitas vezes a gente transfere para eles as nossas frustrações, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas dificuldades, os nossos complexos. Ou senão a gente diz assim, eu tenho que dar tudo para o meu filho que eu não tive. Aí a gente não é grato aos pais. Porque você está dizendo assim, se eu não tive, porque quem me educou não me deu o que eu queria. Aí você acha que oferecendo tudo, está tudo certo. E hoje a gente vê em lares riquíssimos, de estruturas financeiras muito boas, e os filhos perdidos, matando aí a torta e a direita. Porque falta a referência do amor, do respeito, da moral. E às vezes um quadrado pequenininho, onde mora uma família, ali as pessoas se amam, se respeitam, se educam, constroem uma vida ali. Então não é o teto, não é a condição financeira, é o que você oferece de interior para aquela situação. Hoje ela está falando os filhos matando os pais. Dinheiro. Que nem a Suzane Ristoff. Oi? Que nem a Suzane Ristoff, que planejou e matou. Sim. Então você veja. Às vezes não chega a maldade. Você vê o grau de violência que a gente está vivendo. As contrariedades faz você fazer qualquer coisa, a qualquer hora. Porque a gente não recebe frustração. Eu não posso ser contrariado. Tudo tem que estar do jeito que eu quero. O que não está do jeito que eu quero, eu me torno violento. Eu me torno agressivo. Então são as dificuldades que aparecem. E aí eu não tenho um equilíbrio emocional para manter a calma e a tranquilidade ali. Às vezes no trânsito estão se matando. Por quê? Porque essa energia de agressividade interna, nessas situações limites, ela vai para fora. E você não está enxergando nada. Você está enxergando o que você quer fazer. Brincadeira, né? Então a gente precisa ver essas coisas, olhar para essas coisas, tá? Não quero me estender muito, né? Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui. A gente precisa também tentar o máximo possível colocar um ambiente harmônico dentro de casa. Manter uma oração, auxiliar, orientar, está com dificuldade, ver como é que a gente consegue resolver. As mães trazem essa sensibilidade muitas vezes maior que os pais. Aí conseguir fazer esse equilíbrio. Mas se eu não sou equilibrada, fica difícil. Então a gente precisa entender que a missão da mãe, a missão da maternidade, a missão da paternidade é uma missão importante. Nós somos instrumentos divinos, permitindo que seres reencarnem aqui para cumprir as suas tarefas. Então é uma importância muito grande que a gente tem nesse comprometimento com a vida. Então que a gente lembre que os nossos filhos vieram através de nós e que nós temos que prepará-los para a vida, para o mundo, dando a eles o melhor de educação que a gente possa,
que a gente acha que a melhor educação é o meu filho ser o primeiro da classe, é ser o mais estudioso, tirar as melhores notas, isso é importante. Mas mais do que ser o primeiro, como eu sou nos meus relacionamentos com os colegas, com a família, com as pessoas, como é a minha moral, meu caráter, a minha sensibilidade com as pessoas. Isso é o mais importante. Você pode ter o melhor diploma do mundo e você atuar na sua profissão e desprezar as pessoas, se achar melhor que as pessoas, maltratar as pessoas. Então não é o diploma, é o que você aprendeu de moral, de caráter, de educação que você recebeu da sua família, do seu tronco familiar. Porque é dentro do lar que a gente vai exportar para o mundo novos caracteres, novos ensinamentos. Então, maternidade é missão de amor. Lembrando que aqueles filhos estão para serem amados. É fácil? Às vezes não. Mas que a gente tem que tentar fazer isso. É a tarefa. Porque depois que a gente fez tudo que a gente podia, nossa consciência vai estar tranquila. Se o outro não absorveu aquele amor que você dedicou, vai escolher os seus próprios caminhos. Quando fica maior, vai escolher sua caminhada. Mas que a gente dê a base. Quando trazer as crianças na evangelização, você traz elas para um ambiente favorável, energeticamente bom. E isso é importante. Para que elas não fiquem só em ambientes pesados. Para ajudar também na sua melhoria espiritual. Tá bom, gente? Então é isso. Desejo feliz Dia das Mães para todas as mães. Parabéns por terem assumido a função da maternidade, da paternidade também. Agradecer a nossa Mãe Santíssima, Mãe Maria, mãe de todas as mães. E as mães que estão encarnadas e que estão aqui no planeta Terra e aquelas que já estão no plano espiritual, com certeza vão receber de cada um de nós essas energias de amor, de paz, de vibração. Tá bom? Que a paz de Jesus esteja conosco. Então vamos nesse momento fechar os nossos olhos, agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre amigo, a espiritualidade desta casa, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, de recebermos essas vibrações trazidas do plano espiritual para nós, renovando nossas células, harmonizando as nossas células, os nossos órgãos, nossa mente, equilibrando todo o nosso corpo físico, mental, emocional, espiritual. Rogando a Deus, Senhor, por toda a humanidade, pela paz no mundo, pela paz no Brasil, pela paz nos nossos corações. E que essa energia de hoje a gente possa se estender a todos aqueles que estão atravessando momentos difíceis no planeta Terra,
aqueles que a gente lembrar. E agradecemos a nossa Mãe Santíssima, agradecemos as nossas mães, aos nossos avós, a todos aqueles que fizeram parte da nossa educação, aos nossos professores, às vezes tias, tios, agradecer pelo trabalho que tiveram. Com certeza tentaram fazer o melhor que eles podiam no momento em que eles viveram, porque também traziam dentro de si as suas histórias do passado. Histórias muitas vezes difíceis, de dor, e às vezes não conseguiram nos amar como a gente gostaria, mas com certeza tentaram fazer o melhor. Agradecemos, Senhor, pela bênção da vida, de estarmos aqui reencarnados, que possamos aproveitar essa existência no exercício do bem e do amor a nós e ao próximo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Gratidão.